Oi, leitores, tudo bom com vocês? Eu sou o Murilo. E eu sou o Astor, e esse é o nosso podcast literário, A Fauna Betos. E é isso, esse é o nosso clube, a nossa leitura coletiva, onde a gente lê juntos o livro e a gente comenta aqui toda sexta-feira. A gente comenta até onde a gente leu. E é isso, é sobre isso. E não quer dizer que só porque o nosso podcast é sobre literatura, sobre livros, que vocês necessariamente têm que estar acompanhando a leitura junto com a gente. Lógico que vai ser muito bacana para vocês darem a opinião de vocês, mas vocês simplesmente podem, sabe, só escutar o episódio, que vocês vão saber de todo o enredo, de todo o contexto, todos os personagens. Então não tem desculpa para vocês não escutarem nossas histórias aqui, nossas histórias contadas. Sim, inclusive se você precisar fazer aquele resumão massa pra escola, daqui a gente vai contar tudo. Lembrando que tem spoilers, tá? Esse episódio e todos os outros têm spoiler. E é sobre Todos os isso. episódios têm spoiler, não tem como fugir disso. Não vai estar tendo. Exatamente. E antes da gente começar a introdução do livro e falar qual livro, né, que vocês já sabem qual que é, mas enfim, a gente explicar melhor sobre ele, a gente tem que falar nas nossas redes sociais, né, que são só duas por enquanto, mas enfim, né? A gente tá no Instagram com @afaunabeto. Tá difícil. Meu, peraí. Terceiro episódio. Terceiro episódio eu não consigo falar. A gente tá no Instagram com @afaunabetos. Agora eu consegui. E a gente tá no Twitter também com @fal_nabetos, porque roubaram o nosso user. E vamos começar? Vamos começar. Bem, pra estar começando aqui, a gente vai estar falando do contexto e dos personagens, daquela introdução básica, né? Pra todo mundo ficar a par da situação e do que tá acontecendo na história. E a gente vai estar falando do Fahrenheit 451, que é um livro escrito pelo Ray Bradbury. Enrolei toda a língua. O livro ele foi escrito em 1953 e a história ela se passa num futuro que, assim, é bem provavelmente mais de 100 anos depois de 1953, sabe? Então, não bem mais, mas enfim, é um tempinho depois. Sim, e a gente tem que ter em mente que o futuro dele não é, por exemplo, agora. É o que ele Exatamente. idealizava do futuro naquela época. Exatamente. Então é o que ele pensava de como seria, não exatamente como seria, mas uma distopia do futuro que ele via naquela época. Sim, não é Deu o pra entender? futuro de agora. Isso. Que a gente pegasse o nosso tempo e imaginasse um futuro. É um futuro Não, daquela é o tempo época. É dele. meio confuso, mas dá pra entender. Dá pra entender. E antes de tudo, uma coisa que eu queria muito falar é que a introdução desse livro foi escrita pelo Neil Gaiman, que é o escritor da Coraline, sabe? Bem famoso. Ele escreveu a introdução desse livro e a introdução é, assim, sensacional. Eu marquei várias frases do começo, porque, sei lá, logo no começo já é um tapa, sabe? É, tipo, maravilhoso. Sim, é muito bom. E uma coisa que ele falou, é uma citação dele, ele diz que Fahrenheit 451 é uma ficção especulativa e é uma história daquele tipo que você fica que os personagens falam, e se isso continuar? E você fica pensando nesse e se, sabe? Pensando sempre no futuro, nunca pensa muito no presente. Sim, e pra quem não sabe, ficção especulativa é um termo guarda-chuva que engloba tanto os gêneros de terror, de fantasia e ficção científica. E tem um Exatamente. vídeo da Mikan muito bom que ela explica direitinho as diferenças entre eles. A gente vai deixar linkado aqui na descrição do podcast também esse vídeo, que é muito, muito bom. E a gente coloca no nosso Twitter também, fica muito mais fácil pra vocês acessarem. Isso, a gente vai fazer a thread, que eu vou recomendar mais umas coisinhas nesse podcast, e a gente vai fazer uma thread lá no Twitter. Exatamente. O Twitter é a rede bem, bem liberal, a gente põe tudo que a gente quiser lá. Põe. E, bem, é o seguinte, agora já falando um pouquinho sobre a história do livro, né? Bem, esse livro, além de ser uma ficção científica e tudo mais, englobar vários gêneros, da minha visão, majoritariamente, a história é um romance distópico. E agora, em relação ao contexto da história, de uma maneira super resumida e pra gente entender super fácil, se trata de um futuro distópico, né? Onde os bombeiros agora eles não são mais responsáveis por apagar incêndios, eles são responsáveis por causar incêndios. E eles tacam fogo nos livros de pessoas que são acusadas por outras pessoas de terem livros em casa, porque agora, nesse momento, era totalmente proibido você ter livros. Sim, e é basicamente isso. E as casas, elas são não queimadas, que nem a Daenerys. Elas não Exatamente, pegam as fogo. casas não pegam fogo. Ah, e outra coisa, uma curiosidade muito legal que explica é que o título do livro chama Fahrenheit 451, que é a temperatura que o papel pega fogo. Exatamente. O que basicamente dá 232?
Isso, graus Celsius. 232 graus Celsius. Ou seja, é quente, muito quente. É bem quentinho. Bom, vamos para a história, então? Uhum. Bom, basicamente, até onde a gente leu até a página 102. Exatamente. Metade do livro, 50%, que é o que estava no nosso calendário. Isso, 50% do livro. A gente tem 4 personagens só, por enquanto, né? Uhum. A gente tem o Guy Montag, que é o protagonista. A gente tem o... Como é que se pronuncia o nome dele? É Betty? Então, eu também não sei. Biri, Betty, sei lá. Quando É ele que pela Betty, primeira tipo, vez, eu não... achei que fosse uma mulher. Não, é o chefe do Montag, sabe? Sim, sim. Eu não É lembro. o chefe dos bombeiros. O nome dele é Biri, Betty. Betty. Eu não sei, eu não vou chamar lembro ele de Betty. como eles pronunciaram no audiobook, mas eu chamo ele de Betty também. Vou chamar de Betty. Aqui é Betty. Aqui também é Betty. Tem a Mildred, que é a esposa dele, e tem a Clarice, que é uma personagem Sim. muito, muito importante no começo da história. Sim. Eu acho que é a personagem mais importante do livro. É a minha favorita até agora. Sim, ela é lendária. Muito fofa. E bem, agora que vai começar os spoilers, então se você não queria spoiler, primeiramente não sei o que você está fazendo aqui, porque a gente fala muitos spoilers, Muitos spoilers. A gente fala todos os spoilers. mas a gente vai começar a falar do enredo do livro. Então, a gente começa a história, a gente é apresentado ao Guy, que ele é um bombeiro nessa distopia, e ele trabalha atendendo o chamado das pessoas para queimar livros. E aí as pessoas chamam, as pessoas interfonam lá e eles têm que atender esse pedido na hora, eles têm que sair e ir lá. Como se fosse um bombeiro de verdade que vai apagar um fogo. Sim, exatamente. Tem que sair vazado e ir pra lá, e aí eles acham a biblioteca particular da pessoa, porque geralmente são muitos livros que essas pessoas têm. Não explicaram ainda o que fazem com quem tem, tipo, 1, 2 livros, mas geralmente são pessoas que têm centenas ou milhares de livros em casa escondido, assim, no porão, no sótão, alguma coisa assim. Aí, o que acontece? Ele vai lá, ele está com querosene e tem uma mangueira que ele está com fogo. Basicamente, é isso que ele faz. E a gente já começa o livro, ele tá fazendo isso. E Sim. ele termina essa queima de livros e volta pro quartel. Quartel, né? Chama. Uhum. É a mesma coisa que um quartel de bombeiro. É exatamente a mesma coisa, só que é o contrário. Em vez de apagar o fogo, eles tacam fogo. A mangueira, em vez de soltar água, solta querosene. Solta isso. Bom, pode nos apresentar a Dona Clarissa. Bem, é o seguinte, a lenda do livro, ela tá chegando, né? E é o seguinte, o Montag, o Guy, eu vou chamar ele de Montag porque é o que mais fala no livro. Quando ele tá voltando pra casa, ele pega o metrozinho dele, ele pega o busão, aí ele vai andando, né? Desce na estação, vai andando, assim como muitas pessoas do Brasil, eu mesmo, quando eu pego o metrô pra ir pra faculdade, enfim. Tá voltando pra casa e tal, aí ele sente que ele tá sendo observado. Ele fala, eita, o que tá acontecendo aqui? O que rolou? Aí ele vai andando e tal, e aí aparece a menina, a Clarice, que ele descobre que é a vizinha nova dele. Ela tem 17 anos e ela mora com os pais, o tio e o avô dela. Que o tio dela também é bastante importante nessa história, viu? E a Clarice, eles ficam conversando durante o caminho todo, sabe? Super normal. E bem, a Clarice, ao longo do caminho, enquanto eles vão indo pra casa e tudo mais, ela demonstra umas atitudes que são consideradas estranhas por praticamente todo mundo. Que, gente, olha o nível, pra vocês terem uma noção. As atitudes estranhas dela eram perguntar, questionar sobre alguns assuntos que eram vistos como simples e que não tinha questionamento nenhum, e é só isso e ponto final, sabe? E, fazer questões era uma coisa considerada estranha. Ela ficava olhando pro céu, ela olhava tudo que tinha ao redor dela. Ela andava na sabe? chuva, ela via as Sim. flores, ela gostava de conversar. E nesse tempo deles não se conversa mais. Exatamente, ninguém conversava. Tanto que depois que eles chegam em casa e tudo mais, o Montag ele achou ela uma pessoa diferente e tal. Sim, uma coisa muito, muito interessante que ela comenta é da risada dele, que ele ria quando ela falava as coisas, mas não era um riso verdadeiro, sabe? Então eles já estavam acostumados a rir só por educação, sabe? Não tinha Sim. essa Graça. risada realmente. E aí, com o passar da relação deles, que vai crescendo assim, você vê ele rindo de verdade, sabe? Ela fala que ela percebe agora o riso dele. Isso. Lembrando que a Clarice tem, tipo, 17 anos e o Guy já tem 30. 30.
E ela também conta bastante algumas histórias do tio dela, que ele conta pra ela, né? Que os bombeiros antigamente. Ela conta, né, a nossa verdade, que os bombeiros apagavam fogo e tudo mais. Ela fala isso pro Montag. E ele acha, tipo, uma piada, ele dá risada e tal. Ele, tipo, ele continua escutando, mas ele não leva a sério, sabe? Ele, Sim, tipo, ele não dá fala que as tanta bola. casas sempre foram à prova de fogo, que Sim. isso... E ela fala muito de antigamente, ela fala que há muito tempo atrás existia tal coisa, há muito Uhum. tempo atrás as pessoas faziam tal coisa, e ele, não, tipo, isso nunca existiu e tal. Exatamente. Ah, uma coisa que a gente esqueceu de comentar na hora da introdução é que quando o Ray Bradbury escreveu esse livro, isso tá na introdução do Neil Gaiman, tava começando a surgir a televisão Sim, sim. e tava Verdade. começando a deixar as pessoas alienadas. Uhum. Por isso que nesse livro ele fala muito de tela e dessas coisas, porque ele imaginou que é, o interesse por livros ia diminuir totalmente, as pessoas iam ficar completamente alienadas à televisão. E é muito interessante quando Exatamente. você tá lendo que existem muitas coisas que ele falava que agora são realidade pra gente. Tipo o quê? Tipo, agora nessa cena exatamente nessa cena, quando ele chega em casa, fala que ele colocou a mão numa espécie de luva e a porta abriu. Que é uma coisa que a gente já tem hoje em dia, que é uma fechadura digital. Sim, verdade. O que pra ele era muito longínquo, muito distante, a gente já tem hoje em dia, sabe? E com o Exatamente, passar da é história, 1953. a gente vai acrescentando mais algumas coisas que realmente tem já, sabe? Uhum. Tipo o lance lá do sabujo lá, mas depois a gente entra nesse Sim. tópico quando for falar do sabujo. E só mais uma curiosidade também, que eu vou ser bem sincero, eu não lembro em qual momento da história que aconteceu isso, mas o Montag comenta que ele vê pela janela dele e tal, que as luzes da casa da Clarice, né, da Clarice, da família dela, eram acesas, sendo que a maioria das outras casas, maioria não, todas as outras casas, as luzes eram apagadas e só dava pra ver, tipo assim, o reflexo das telas, né? Ele fala telas, ele não fala televisão, ele fala telas. Sim, sim. E É, outra coisa também porque que ele percebeu é que todo mundo conversa muito. Ele fala que ele escutava as risadas da casa dele. E que teve um momento que ele até saiu da casa dele pra ir pra janela pra escutar a conversa, pra entender o motivo da conversa. sim. E tipo É, assim, sabe? Era uma coisa super. Meu, eles estavam conversando, só isso. e essa questão das casas apagadas, hoje em dia você pode pensar, tipo, eu não preciso apagar a luz pra ver televisão. Só que nessa época que o Ray escreveu esse livro, as televisões eram uma coisa muito primitiva, ainda tava surgindo, não tinha tela de LED e tal. Então, não tinha toda essa luz que a gente tem hoje. Então, pra você ver televisão, pra qualidade ficar minimamente melhor do que já era ruim, Uhum, mas você precisava deixar a sua casa toda apagada para você poder assistir. Então era comum você passar pelas casas e as luzes estarem apagadas agora. uhum, exatamente. Aí nessa noite ele chegou em casa e falou: Meu, o que essa doida tá falando e tal. Só que já tinha uma pulguinha plantada na cabeça dele. Aí ele chegou, viu a Uhum, casa escura, como sempre, entrou, só que ele estava acostumado a ver as telas, porque nessa época que ele fala, eles não têm mais televisões, eles têm telas que ocupam a parede inteira. sim. E a sala dele tem 3 telas. Falta só uma, que inclusive ela quer colocar mais uma tela, a esposa dele, por causa dos parentes dela, mas já já a gente fala sobre isso. E aí ele chega, vai pro quarto e ele olha pra cama dela e a esposa tá apagada. E aí ele chuta um frasquinho e quando ele acende a luz, ele vê que ela tomou 1 zilhão de pílulas pra dormir. Ah, e só uma coisa que ele falou, a cama dela. Sim, eles dormiam em camas separadas. Sim. Aí ele chama o corpo de bombeiros. O corpo de bombeiros não, perdão. Que os bombeiros agora botam fogo. Se ele quisesse carbonizar a esposa dele, ele chamava os bombeiros. E colocava um papel em cima dela. Ele chama os paramédicos. Tipo, ele liga pra emergência. E aí vem 2 caras muito X, assim, que não são médicos. E eles botam, tipo, um tubo nela pra aspirar as coisas, não é? Sim, sim. E aí ele fala, meu, por que vocês não mandaram os médicos? Aí eles falam que agora isso é uma atitude muito comum e que os médicos são pra outras coisas e que eles só veem eles agora e começam a aspirar as pessoas quando eles tomam muita pílula pra dormir. O que parece ser uma coisa normal nessa sociedade deles, né? Tomar essas Sim. pílulas pra dormir e tal. Calmante. É.
E uma coisa que não deixa explícito é se ela tentou se matar ou se ela tomou duas, esqueceu, tomou mais duas, esqueceu e tomou mais duas, sabe? Uhum. Isso que deixa muito implícito, mas eu acho que vai falar mais pra frente. É, eu também Como a acho. gente comentou, a gente tem 50% do livro, acho que muita coisa que a gente sabe vai ser desconstruída ainda. Uhum. Aí ele chama e essa imagem fica muito na cabeça dele. Tanto que é nessa noite que ele sai lá pra fora e ele ouve as conversas na casa da Clarice. E quase que ele pede pra entrar. E ele fala assim, deixa eu entrar, eu prometo que eu não vou falar nada, eu só vou ouvir vocês conversarem, que é uma coisa que não existia mais naquela época. Exatamente. Eita, calma. E uma coisa também, em relação ao procedimento que os paramédicos faziam, resumidamente, que nem o Murilo falou, eles enfiavam um tubo na pessoa, tipo, pela boca, enfim. E eles faziam uma transfusão de sangue, tipo, sabe, tirava o sangue da pessoa cheio de comprimido, de remédio, e colocava um outro. Só Sim, eles isso. trocavam o Tipo, sangue, faziam. super simples, É sabe? tipo uma hemodiálise. É, exatamente. Era como se fosse um procedimento de rotina, sabe? Super Sim. comum. Só que eles trocavam todo o sangue da pessoa. Eles tiravam Todo o tudo e colocavam sangue. de novo. Tanto que falam que ela volta com muita fome. Isso. Volta meio cansada. Sim. Bem, no dia seguinte, depois de toda essa confusão da esposa, dos paramédicos, que ele foi lá na casa da Clarice também só pra fuxicar na janela e tal. No dia seguinte, a esposa dele não se lembrou de nada, a Mildred não se lembrou de nada. E o Montag perguntou pra ela o que tinha acontecido e tal, tipo, super calmo. E ela se fez de tonta, ela falou que, o que aconteceu? Ela não sabia de nada. Ela só falou que tava com muita fome. Não sabia de nada e, nossa, não aconteceu nada, tô tranquila, tô ótima. E aí ela comeu tudo e depois ela já foi direto pras telas. Que é aquelas telas que a gente comentou que ocupavam o tamanho da parede inteira e tudo mais. Sim, que ela queria E que colocar mais nem. uma. Exatamente, que nem o Murilo tinha falado, o sonho dela era ter mais uma tela pra completar 4. E, enfim, e o Montag falou que não dava, porque era muito caro, era 1/3 do salário anual dele. E ela ficou toda mal, né? Mas enfim, continuaram lá conversando e aí ela ficou mais tranquila, só que ela ficou desapontada. E aí, só pra ela parar de encher o saco, ele falou que depois de um tempo eles iam comprar uma tela nova. Sim, sim. Porque a Mildred, ela fica o tempo inteiro na frente das telas. E uma coisa que a gente esqueceu de comentar é que eles têm alguns dispositivos intra-auriculares, vulgo fones de ouvido, mas na minha visão não é um fone de ouvido comum, é um negócio mais pesado, sabe? Sim, ele Que fala que é uma concha que fica no ouvido, né? Isso, é tipo isso. É, que naquela época também não existia fone de ouvido, então eu acredito que seja uma espécie exatamente. de fone de ouvido que ele tenha projetado, assim. Sim, Acho sim. que é tipo um headset. Uhum, eu penso tipo um headset também. Sim, só que sem a parte que liga os dois, né? Exatamente, é só um negócio, assim, tipo como Sim, se um negoção. acolopasse na cabeça da pessoa. E fala que ela tava tão acostumada com esse headset que ela aprendeu, tipo, a ler a boca das pessoas quando elas falavam, sabe? Pra Sim, porque ela precisar não tirar. tirava. Sim, mas as telas da sala, elas não estão ligadas no headset, elas são em alto-falante mesmo. Porque fala várias vezes que ele pede pra ela baixar. Sim, sim, não, sim, isso eu sei. Sim. É porque, no caso desses alto-falantes, que a gente tinha esquecido de comentar, eu só acrescentei. Ah, tá, beleza. Aí, no caso das telas, ela fica na frente das telas o tempo todo. E ela comentou com o Montag que aquele dia ela ia fazer um teatro e tudo mais com a família dela, porque a família. Ela vive falando isso de família, São mas os não é a parentes família, dela. família mesmo, assim. São pessoas que ela conversa pela tela, sabe? Sim, que ela chama de família. Que ela chama de família, porque E é é aquilo tipo que ela vê como família. um programa interativo. Você tem o seu roteiro e as pessoas meio que falam com você. Eles têm um dispositivo que é tipo a voz do Google, sabe? Uhum. Que eles botam o seu nome na boca das pessoas, que é um Sim. paralelo com uma coisa que a gente também já tem hoje em dia. Que seria. Tipo aquele filme do Black Mirror, Ah, sim! ou jogos de interação, que é meio que você tem com pessoa, é que os jogos de interação são jogos mesmo, e são virtuais, você tem essa noção. Mas, por exemplo, o filme do como é o nome? Black Mirror? Do Black Mirror, aquele jogo do PS4 também, o Late Shift. Sei. Então, você tem pessoas e você é parte daquela tela, sabe? Você está vivendo a vida daquela pessoa naquela tela e você fica cada vez mais alienado, sabe? Sim. É a Uma mesma coisa que também o Big Brother.
Sim, Você verdade. tá vivendo a vida daquelas pessoas e você tá lutando por aquelas pessoas e dentro, óbvio, do que você acredita, mas você Uhum. tá vivendo a vida daquelas pessoas e isso é uma distração pra você, que é a mesma coisa que a Mildred faz com os parentes dela da TV e que a vida dela é um mundo que não é real. Exatamente. E outra coisa também que que comenta durante o livro é que quando passa os noticiários e tudo mais, eles citam o nome da pessoa e eles têm toda uma inteligência. Então, por exemplo, o apresentador tá falando e ele fala uma palavra X, mas essa palavra X se torna no nome da pessoa que tá assistindo. Então é como se ele estivesse falando com a própria pessoa. E a boca dele também muda. Então, tipo assim, é como se ele estivesse falando com a Mildred. Então ela acaba ficando, sabe, super apegada com tudo. A vida dela é a tela. Sim. Isso é muito insano de pensar, muito, muito insano. Tanto que tem o Guy pergunta, ele vira pra ela e fala: Meu, Mildred, seus parentes, eles te amam de verdade? E ela Sim. não consegue responder. Ela fala: Por que você tá fazendo essas perguntas e tudo mais, sabe? Ela fica tipo assim, meu, o que que você tá falando, sabe? Nossa, tipo, nossa, como assim? O que que você tá falando? Nada a ver. Sim, E ele até pergunta pra ela, depois de um acontecimento que teve, que a gente esqueceu de citar, que a Clarice, quando eles estavam andando na rua, naquele primeiro encontro, ela pegou um dente de leão, e aí tem aquela superstição, né, de você passar no queixo, se grudou você tá apaixonado, se não grudou você não tá apaixonado. E aí ela passou no dela, o dela falou, deu como se ela estivesse apaixonada, e aí ela passou nele, e o dele ficou como se ele não tivesse apaixonado por nada, não tivesse, sabe, com amor. E aí, ele ficou pensando nisso não muito tempo, mas aí depois ele perguntou pra Mildred como que eles se conheceram. E ela fez a mesma coisa que ela fez quando ele perguntou sobre os parentes. Os parentes dela amavam ele, amavam ela, no caso. E ela ficou meio que desconversando e tal, e depois ela falou que ela não lembrava como eles tinham se conhecido. e falou que não importava também e Sim, tal. falou que não, meu, não tem importância isso. Sim, E, né, a gente já percebe um pouquinho do clima do livro aí. sim. E aí, muito tempo se passa e ele continua saindo com a Clarice, e ela continua conversando com ele e ele passa a gostar dela, como um afeto de pai mesmo. Sim. Porque ela é muito curiosa, ela desperta sensações muito novas nele, sabe? Uhum. E aí, ele continua saindo com ela até um dia que ele não a vê mais. E antes da gente entrar nessa parte do sumiço da Clarice, que a gente vai falar daqui a pouco, dessas várias vezes que ele saía pra trabalhar, saía pra fazer alguma coisa, ele sempre encontrava ela e ela comentou algumas vezes que uma coisa que a gente viu no livro, que as pessoas elas andam em alta velocidade, no carro mesmo, dirigindo. E Sim, tem uma parte que comenta que um cara tava andando a 60 quilômetros por hora, ou 60, 70, alguma coisa assim. E ele foi preso. Porque, tipo assim, ele tava andando muito devagar. E, pra vocês terem uma noção, eles andam, por exemplo, em velocidade superior, tipo, a 180 por hora no meio da cidade, sabe? Em, sim, tipo, são os todos os jatos, lugares, né? tudo era muito. Eles faziam as coisas muito rápido. Sim, o Guy fala que a Mildred tinha vez que ela pegava o carro e andava 290 por hora. Sim, tipo, Que ela queria, tipo, insanidade esparecer. total. Insanidade total, sabe? No meio da É, cidade, isso. sim. E ela também comentou uma coisa que a gente não falou, que é sobre a escola e o ensino naquela época, Sim, como que sim. funcionava. E a Clarice comentou com ele que ela não gostava da escola, porque ela tinha que ficar lá olhando pra tela várias horas e só anotando um monte de frase pronta do professor. E E que, botavam tipo eles pra assim, fazer muito sabe, era uma coisa esporte. maçante. E Hã? falava, botavam eles pra fazer muito esporte, né? Sim, também colocavam o pessoal pra fazer muito esporte, pra se distrair, sabe? E parece, pra falar bem a verdade, do jeito que ela fala, é como se eles focassem mais em esporte do que no próprio conteúdo, porque não tinha muita matéria pra passar. Sim, E a matéria que tinha pra passar era uma matéria pronta, sabe? Era um negócio falado. É tipo aquela coisa de que passar informação boca a boca, sabe? sim. E ela fala que ela era considerada antissocial porque ela não tinha amigos, só que ela não tinha amigos porque ela tinha medo das pessoas, porque ela falou que os jovens dessa época deles pegavam o carro e saíam 1.000 por hora, que os amigos dela Uhum. morriam baleados, que eles se matavam entre eles, Sim. que era uma várzea. E o mais engraçado é que ela era considerada antissocial, não era nem. E, tipo assim, obviamente, porque ela não conversava com muitas pessoas e tudo mais, mas ao mesmo tempo era porque ela conversava muito e fazia muitas perguntas. Sim, E, tipo assim, eu achei isso muito estranho, porque antissocial é uma pessoa que não conversa, mas nessa visão, antissocial era uma pessoa que era considerada, tipo, maluca, no sentido de perguntar muitas coisas diferentes. Então, assim, o antissocial era a pessoa que falava muito, que perguntava muita coisa. sim.
Era uma pessoa Isso é muito questionadora. estranho. Porque Muito era estranho, não era normal pra eles. Sim. E ela falava que ela gostava muito mais das histórias do tio dela, que ele falava de como eram as coisas antes, que era tudo muito diferente e tudo mais, enfim. E Ela ela falava adorava as muito histórias do tio dela. de uns parques de diversão também, que parece que os jovens só ficam nos parques de diversão. Sim, verdade, lembrei. É verdade. É verdade. É verdade. Ah, então. E aí ele passa vários dias indo até o metrô, com ela do lado, conversando com ele, até o dia que ela some. E ele não vê mais ela, e passa muito tempo ele não a vê mais. E aí depois ele descobre que ela morreu. Exatamente. Morreu assim, eu acho que ela não morreu, né? Falando bem a verdade, mas vamos ver. Ah, sei lá, eu acho que ela morreu sim, eu acho que apagaram Eu ela. acho que ela não morreu, não. Ah, não sei. Eu acho que Não ela sei. morreu, eu acho que apagaram ela, eu acho que não sei, acho importante pro crescimento dele que ela tenha morrido. Faz sentido. Mas sei lá, espero que não, porque eu adoro ela. Sim, eu também gostei muito dela, ela é muito legal. Sim. E uma coisa que marca muito nesse livro, que é uma das partes principais, né? Um dia de trabalho, ele saiu pra trabalhar normal, eles receberam um chamado. E tinha uma coisa de uma senhora que tinha uma biblioteca na casa dela, tinha um monte de livro. E eles foram até lá pra queimar a casa, né? Queimar os livros, óbvio. E tem todo um trama, sabe? Tipo, a senhora não quer deixar queimar, ela fala várias coisas e tudo mais. Aí eles acham um monte de livro. E nesse meio tempo o Montag pega um livro pra ele, aliás, ele esconde um livro pra Sim. ele. E essa cena é muito legal porque o autor descreve como se tivesse, tipo, caindo o livro, como se fosse muito livro, como se fosse uma piscina, assim, que tá Sim. caindo o livro em cima deles, que tem um monte de livro no chão, que tem um monte de livro. Tem muito livro mesmo nessa É um casa. mar de livro, praticamente. Sim. Acho que ele fala que tinha mais de 1000 livros. Sim, era Não que muita seja coisa, muita muita coisa, coisa. mas, tipo, tinha muitos livros. Uhum. Eu acredito que tinha mais, tipo, bem mais de 1000, do jeito que ele Ah, sim, fala. do jeito que eles falaram, parece que tinha, sei lá, um universo de livro lá dentro. Sim, parecia que tinha, tipo assim, uns 4000 livros. Sim. E o Montag pegou, né, o livro da senhora, que era uma velhinha, e ela se recusou a deixar eles tacarem fogo nos livros e sair, porque as pessoas tacavam fogo nos livros e depois a pessoa era presa. Sim, e esse livro que ele E ela se pegou, recusou. esse livro que o Montag pegou, caiu no colo dele, aberto, assim. E aí ele pegou e leu uma frase que foi. Peraí, deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Quando ele decidiu pegar esse livro, foi um livro que caiu na mão dele aberto e ele só leu: O tempo adormeceu ao sol da tarde. Só isso. Só isso. Eu achei Tipo, bonita a frase. eu também achei. Aquela senhora, ela se recusou, né, a deixar os livros dela lá e ela sair daquele lugar. Então ela simplesmente ficou lá, enquanto eles tacavam querosene e fogo. Ela se matou junto com os livros dela. Sim, ela morreu queimada junto com os livros. Ela morreu queimada junto com os livros. E isso abalou muito o Montag, tipo, muito, muito mesmo. Porque ele ficou pensando numa frase que a senhora disse. Sim, ó, quando estavam perguntando pra ela onde estavam os livros, ela disse uma citação que é: Haja como homem, mestre Ridley. Mestre Ridley. Isso. Havemos hoje de acender uma vela tão grande na Inglaterra, com a graça de Deus, que tenho fé que jamais se apagará. Ai, vibes. E aí o Betty deu um tapa na cara dela. Tadinha da Sim, velha. tadinha. E é isso, o Montag fica muito abalado, ele fica pensando muito nisso, sabe? Ele não contou pra ninguém, óbvio que ele pegou o livro, né? Mas aí depois de tudo isso, depois de todo esse acontecimento, Sim. né? Ah, e outra coisa, o Betty, ele explica o significado dessa frase dela. Ah, então, eu ia falar isso. Ah, tá, perdão. Pode Não, continuar mas pode então. falar. Não, pode continuar, eu tô procurando aqui. Aqui, ó. Não, mas eu não lembro. Ah, tá, ó. Então, quando o Montag questiona o Betty sobre isso, ele explica que ele pergunta assim, ó. Mestre Ridley, disse por fim Montag. O quê? Disse Betty. Ela disse, Mestre Ridley. Ela disse alguma coisa maluca quando chegamos à porta. Ela disse, haja como homem, Mestre Ridley. Nossa, que difícil. Ridley. Ridley. Sei lá, alguma coisa, não sei mais. Aí o Betty cita a mesma frase, exatamente a mesma frase que ela falou.
E aí ele explica. Um homem chamado Latimer disse isso a um homem chamado Nicholas Ridley, enquanto eram queimados vivos em Oxford por heresia, no dia 16 de outubro de 1555. E aí ele diz que ele conhece muitas dessas passagens porque os capitães dos bombeiros, eles precisam saber que quando eles queimam, geralmente as pessoas usam essas passagens impactantes pra falar. Sim. Sim, achei Deixar muito aquele forte. clima. Eu achei bem pesado também. Achei bem E o pesado. Montag também achou, porque ele ficou abaladíssimo. Abaladíssimo. E ele ficou pensando muito naquilo, aí ele levou aquele livro pra casa, não contou pra ninguém. Ele foi E bem colocou o livro debaixo do travesseiro e ficou. barra quietinha. Barra quietinha completamente. Tipo, escondeu o livro debaixo do travesseiro e bum, acabou. E lá ele mimiu. Sim. E aí no outro dia ele acordou meio panza, assim, com o trabalho dele, meio em crise existencial. Ele falou que não queria ir trabalhar, não. Falou que tava doente. Uhum. A gente, né? Sempre. Sempre. Ele falou pra mulher dele ligar pro chefe dele e tal, pra avisar tudo mais. Avisou, e o chefe dele foi na casa dele. E essa parte do livro eu não vou falar sobre porque é muita coisa complexa, que agora vai ser uma parte, né, vários. Aí ele começa a contar a história, por que que os livros são proibidos, Sim, o aí que ele eles saca. geram na sociedade. O Best saca que o Guy, ele tá em uma crise existencial. Ele fala que todo Sim. bombeiro passa por isso em algum momento. Uhum. Ele diz que é super normal acontecer isso, em um momento. Sim, inclusive, deixa eu até ler essa parte que eu achei muito interessante. Sim, eu achei muito pesado também as coisas que ele fala. E eu não decorei porque a linguagem é meio difícil. Eu também não decorei, mas tá aqui, peraí. Aí o Best fala pra ele, todo bombeiro, cedo ou tarde, passa por isso. Eles só precisam compreender, saber como as rodas giram. Precisam conhecer a história do nosso ofício. Essa história não é contada para os recrutas, como costumavam fazer. Uma grande lástima. E aí ele fala que hoje só os bombeiros-chefes se lembram disso e vai contar pra ele o rolê. Uhum. E essa parte do livro, ele fala muito, né? Como que os livros interferem na sociedade. Porque, assim, uma coisa que a gente falou é que eles têm muito isso de, tipo, a pessoa ser feliz, sabe? Porque a felicidade pra eles é meio que considerada você, sabe, não ter preocupações e tudo mais. Enfim, você ter a sua mente totalmente vazia, e, enfim. Sim. E Primeiro ele ele começa fala a disso. explicar que uma coisa que eu marquei que eu achei muito interessante. Ele fala que não foi uma censura do governo no início. Uhum. Ele fala que foi um processo muito natural, que as coisas foram ficando efêmeras. Então, os grandes livros começaram a virar revistas, que aí começaram a virar páginas, que aí viraram parágrafos, e depois ele falou que os grandes clássicos eram resumidos a, tipo, 2 linhas. Então, Sim, as exatamente. pessoas foram ficando alienadas pela televisão e o interesse pelos livros foi morrendo. Uhum. Pode continuar. Aqui, ó, por exemplo, eu vou dar uma citação aqui, porque eu achei, sei lá, dá pra entender melhor o que eu falei disso de felicidade, ó. Isso é a Beth da Alameda Yaya falando com o Montag. Aqui é Ele disse o Beth. seguinte: os negros não gostam de Little Black Sambo? Queime-o. Os brancos não se sentem bem em relação à cabana do pai, Thomas? Queime-o. Alguém escreveu um livro sobre o fumo e o câncer de pulmão? As pessoas que fumam lamentam? Queimemos o livro. Serenidade, Montag. Paz, Montag. Leve sua briga lá pra fora. Melhor ainda, para o incinerador. Então, assim, dá pra entender um pouquinho, né, o que tá rolando aqui. Sim, uma coisa muito interessante que me deu um start, assim, quando eu tava lendo essa parte do livro, é que eu tava no grupo, eu ainda tô, no Clube do Livro da Gabriela Prioli, só que eu parei de acompanhar um pouquinho porque eu fui perdendo, não tive mais tempo por causa de trabalho, N motivos. Só que teve um livro que eu li, e ainda tava acompanhando o clube certinho, que se chama Justiça, do Michael J. Sandel. E ele explica um conceito filosófico muito antigo, mas que é muito legal, que é aplicado nessa parte do livro. Então é muito legal que quando você volta para a introdução lá do Neil Gaiman, que ele fala dos e se a justiça, o governo, tivesse implantado como conceito de justiça o utilitarismo. E eu vou explicar bem rapidinho para vocês aqui o que é utilitarismo com as frases do livro do Michael J. Sandel. Vamos lá, vamos lá. Tipo assim, basicamente, o utilitarismo é uma ética pragmática. O que é uma ética pragmática? São coisas voltadas para o dia a dia. Então, são filosofias que você realmente vai aplicar no dia a dia das pessoas. E basicamente ele busca
a felicidade. Ele diz que o ser humano é regido por duas sensações. O prazer, ai, ai, prazer. E a dor, ai, ai, dor. Dor. Consegue distinguir? Então, ele fala muito sobre isso. E é uma filosofia do Jeremy Bethman, que viveu entre 1748 e 1832. E aqui no livro fala assim, ó. Bethman, filósofo moral estudioso das leis, fundou a doutrina utilitarista. Ah, lembrando que eu vou colocar a doutrina do Bethman. Não vou falar do Stuart Mill, porque ele é mais liberal e tal, e não vem ao caso nessa questão do livro. Eu não sei se vai ser isso a história inteira, ou se eles vão... Ou se isso é tipo uma história que ele tá contando, mas eu achei que se encaixa muito nessa filosofia. Então, voltando. A ideia central é formulada de maneira simples e tem apelo intuitivo. O mais elevado objeto da moral é maximizar a felicidade, assegurando a hegemonia do prazer sobre a dor. De acordo com Bethman, a coisa certa a fazer é aquela que maximizará a utilidade. E como utilidade, ele define qualquer coisa que produza prazer, felicidade e evite a dor ou sofrimento. Ele diz assim, todos somos governados pelos sentimentos de prazer e dor. São nossos mestres soberanos. Prazer e dor nos governam em tudo o que fazemos e determinam o que devemos fazer. Os conceitos de certo e errado deles advêm. E aí ele fala que todos gostamos do prazer e da dor e que o que é moralmente correto é que a gente faça o que vai maximizar a felicidade geral, independente da sua liberdade individual. Então aqui no próprio livro mesmo, ele coloca 3 dilemas, 3 na verdade não, ele coloca vários dilemas pra gente, mas que são coisas que deixam a gente pensando nessa filosofia. Que é o quê? Ele coloca, eu vou citar aqui pelo menos o dilema do bonde, o dilema dos mendigos e o dilema da cidade da felicidade. Então aqui, acompanha o meu raciocínio. Tá acompanhando? Tô acompanhando. Tá. Então, por exemplo, o dilema do bonde. Ele diz que tem um bonde desgovernado seguindo reto. E você tem aqui... Sabe aquelas alavanquinhas de mudar o trilho do bonde? Sim, sim. Então, em uma dessas linhas, tem 5 pessoas que você não conhece. E na outra dessas linhas, tem uma pessoa que você ama de paixão. Tipo, sei lá, sua mãe ou algum parente seu, alguma pessoa que você gosta muito. O que você faria? É pra eu responder mesmo? O que você... Então, sei lá, o que... Não é bem pra responder, mas é mais pra você pensar. Sim, tá. Então, segundo ele, o que seria moralmente correto de você fazer é que você desviasse o bonde para a pessoa que você ama. Você ia abrir mão da sua liberdade individual, porque você não ia salvar a pessoa que você gosta, mas você faria o que é moralmente correto, que maximizaria a felicidade de mais pessoas em contraponto à sua infelicidade, entendeu? Já entendi todo o raciocínio, porque eu pensei não exatamente isso que você falou, mas eu pensei, tipo, eu meio que comparei o individualismo com o pensamento compartilhado, tipo, pensamento coletivo, sabe? Sim. E quando você vê num aspecto micro como esse, pode ser relativamente uma coisa boa. Só que ele levanta outros dilemas que você percebe que, não é tão legal assim. Por exemplo, o dilema dos mendigos. Ele diz que os mendigos na rua diminuem a felicidade geral. Por quê? Como ele mesmo cita aqui, para as pessoas mais sensíveis, a visão de um mendigo produz um sentimento de dor. Para os mais insensíveis, causa repugnância. De uma forma ou de outra, encontrar mendigos reduz a felicidade do público geral. Assim, ele propôs a remoção dos mendigos das ruas, confinando-os em abrigos, independente da sua vontade. Independente de se os mendigos eram mais felizes mendigando na rua ou se eles vão ser mais felizes nesses abrigos trabalhando. Então, ele sacrifica essa vontade individual desses mendigos pela felicidade das pessoas que não querem ver eles na rua, entendeu? Sim. E o outro dilema da cidade da felicidade é que existe uma cidade mágica onde todo mundo é extremamente feliz, todos os milhões de habitantes que moram lá. Só que para eles serem felizes, eu não sei se é exatamente esse o dilema que eu não tô lendo, tá? Se tiver alguma coisa errada, vocês comentem aqui embaixo. Eu também não sou expert em nada, então se eu estiver falando alguma merda dessa filosofia dele, vocês comentem aqui também, ou no YouTube, ou no Instagram, que a gente vai dialogando. Sim. Sempre. Então, e esse dilema da cidade da felicidade é que basicamente é uma cidade mágica, que todo mundo era milhões de feliz, todo mundo era muito, muito feliz.
e todo mundo vivia bem e tal, mas que para esse equilíbrio mágico dessa felicidade nessa cidade, tinha uma criança no subsolo dessa cidade que sofria muita dor e que ela era torturada incessantemente para que essas pessoas ficassem felizes. E aí meio que essa teoria legitima essa criança ser torturada o tempo inteiro porque a maioria da população está feliz. Ai, que pesado, credo. Entendeu? Então é tipo, uma coisa que ele mesmo fala no livro é, sabe aquele sabe tudo da escola? Como você sentia a raiva dele, como vocês pegavam ele pra Cristo? Como ele era o único que sabia tudo? Eu lembro dessa frase. Aquela pessoa deveria ser silenciada, por quê? Porque ela não colabora pra felicidade total daquele grupo de pessoas. Exatamente. Então, basicamente, essa é a teoria que ele fala aqui nessa parte do livro. Como a maioria das pessoas deixaram de ler os livros, como o livro foi abandonado pela maioria, não por todos, eles acharam-se no direito de que fosse justo que todos aqueles livros fossem queimados, porque você não teria esse poder, que conhecimento é poder, é uma coisa que fala muito em Game of Thrones, que é uma coisa muito legal, que fala que o conhecimento é o poder. Que vai falar... E é mesmo, é a verdade. Muito em The Handmaid's Tale também. Sim. Que eles tiram a leitura, que é um grande poder. Por exemplo, em Game of Thrones, o Varys, que é o mestre dos sussurros, ele tem todas as informações do que ele fez. Ele ensina as crianças a lerem, e elas vão lá, leem os documentos, elas não precisam roubar esses papéis e falam pra ele. Então, conhecimento é poder, a leitura é um poder muito grande. Então, eles não acharam que era correto, com tantas pessoas alienadas, que algumas que ainda liam tivessem esse poder. Então, eles acharam o direito de ir lá e queimarem os livros. Então, é um reflexo de uma filosofia que já existia naquela época e ele maximizou ela ao extremo. Ao extremo. Que é o que a ficção científica faz. Que eles pegam conceitos que já são reais e eles maximizam isso muito, entende? Sim. E pra quem quiser entender um pouquinho mais também, a gente vai linkar aqui um vídeo do canal Curso Enem Gratuito, que é bem rapidinho, tem 5 minutos só. E a gente vai deixar o link na descrição do podcast também, junto com o vídeo da Mikan e junto com o link do livro do Michael J. Sandel. Mas era só esse pequeno, grande parêntese que eu queria fazer sobre a história. Não, mas foi super necessário, porque essa parte do livro tem, sei lá, umas 5, 6 páginas dele falando várias coisas que faz a gente refletir muito, sabe? Sim, e reflete sobre uma filosofia que é real de um tempo muito antigo, que é o que eu falei. Sim. Ele morreu em 1870, se eu não me engano. A gente precisa ter uma noção, como o livro é pesado o negócio. Sim. E continuando na história, depois do chefe ir embora, né, no caso, o Montag, ele mostra pra mulher dele o plot twist do livro, que ele tinha alguns livros guardados dentro da casa deles. E esses livros estavam dentro de um compartimento, assim, do ar-condicionado, sabe? Tipo, dentro do negócio do ar-condicionado. Sim, e no começo do livro, da primeira vez que ele chega em casa, ele fala que ele olha pro ar-condicionado e tem alguma coisa atrás. Sim, Tipo, espiando ele. Ninguém sabe o que é. Eu fico tipo assim, será que é o tal do sabujo? Gente, que a gente não comentou, mas lá no emprego dele tem um sabujo mecânico. Ai, sim, eu não consigo imaginar nisso, sério. Você sabe o que é um sabujo, né? É o cachorro, não é? É, um cachorro. É tipo um beagle. Sim. Ou... Já assistiu a Dama Vagabundo? Já. Sabe o Caco Velho? Sei! Que ele fica, o meu avô, o Caco Velho. Então, aquele cachorro, aquele tipo de cachorro é um sabujo, que eram cachorros que são farejadores, que eles são usados pra caça e tudo mais. Fizeram um cachorro desse mecânico que tem 8 patas de inseto. E meio que, tipo, é muito aterrorizante, que ele fala que o bicho tenta atacar ele, que ele persegue as pessoas e tal. Que o bicho tá desconfigurado pra atacar ele, não sei o quê. Sim, que é um robô de caça. Que também é uma coisa que a gente não tem hoje em dia, mas a gente já tem outros tipos de robôs que são super acessíveis. Tipo, o robô de limpar a casa. Sim. Alexa. Alexa lendária, né? Lendária. E aí ele mostra pra mulher dele, a mulher dele fica abismada, fica desesperada, mas Ela aí fala... ele conversa com ela, tudo Quer mais. tacar fogo, tá pegando Quer fogo, tacar bicho. fogo, quer meter fogo em tudo. E aí ele fala com ela que, tipo, não, calma, calma. Ela olha Por pros que as livros e pessoas... fala... Detalhe, que ele nunca leu nenhum daqueles livros, viu? Sim. Ele fala, Ele por que só as pessoas guardava. têm tanto medo disso? Ele pergunta isso pra ela. E ela dá aquele discurso, aquele senso comum, que não pode, não sei o quê. Aí ele, tipo, por quê? E ela não sabe o que falar. Sim, porque E eles aí falam ela, que ele são consegue inúteis. convencer ela pra eles lerem pelo menos alguns livros, ou um livro só, pra saber. Que se não for aquilo, ele está com fogo e pronto. Sim, porque na parte do Beth, lá ele fala que os livros são coisas inúteis, que
quando são de fantasia, são sobre pessoas que nunca existiram, que nunca vão existir, sobre coisas que nunca existiram. Tipo, Sim. tirando toda a profundidade dos livros mesmo, que são sobre Sim, coisas tipo a que nunca Carol com existiram. Caio Fio, que falando que tinha que o Harry Potter não precisava existir. Exato. Então, mesma coisa. Tirar a profundidade do livro falando que eram ou sobre pessoas, ou quando não eram fantasia ou romances e tal, falavam que era um filósofo discutindo com outro, coisas que não acrescentavam nada para as pessoas. Sim, porque como eles estavam discutindo, eles estavam gerando o quê? Uma, entre aspas, uma briga, sabe? Então, tipo, cadê a felicidade dentro disso? Sim, outra coisa que eu lembrei agora é que a gente comentou que eles andam a super alta velocidade, porque o trânsito também era uma coisa que tirava a felicidade das pessoas. Sim, Então, exatamente. eles acabaram fazendo essa vibe, né? Uhum. E aí ele consegue convencer a mulher dele deles lerem alguns livros, eles acabam começando a ler. Ele não entende muitas coisas, mas ele tá disposto, porque ele relê algumas coisas que ele leu, que ele não entendeu. Sim, é muito E a engraçado. gente Ele lê parou aí. algumas frases e ele fica, tipo, sem entender. Ele fala, meu, o que isso Sim. significa? Sim, ele fica pensando, meu, o que isso significa, sabe? Sim. E foi aí que a gente parou. E ele não quer voltar a trabalhar, não. Não, ele falou que não quer voltar a trabalhar, não. Tá com medo. Quer de ficar na com- felicidadezinha dele. Sim, quer ficar lendo os livrinhos dele. Mas vamos ver o que vai dar essa tour, né? Vamos, porque parece que vai acontecer uma coisa bacana, viu? Vai. E ele achou uma bíblia também. Sim, Eu acho que verdade. vai entrar Ele, algum aspecto religioso nessa história ainda. Porque sim, não ele falaram encontrou a nada de Bíblia. religião. Esse livro não tem nada de religião por enquanto, Por nada. enquanto. Porque ele encontrou uma bíblia e ele fala que pode ser a última no coisa. É verdade. Nessa parte do mundo e tal. Uhum. E bem, de maneira, entre aspas, resumida, foi isso que a gente leu até agora, até a página 102. No caso, é 101 no nosso calendário, né? Mas a gente leu até 102 porque, Antes tinha um enfim, intervalo. A gente tinha um dividiu as intervalinho. páginas. Os livros que a gente não tem em mãos, no calendário a gente acaba dividindo. Porque, por exemplo, o Fahrenheit e o próximo livro, que eu não vou contar qual é ainda. Não, é melhor a gente já contar qual é o próximo livro pra dar tempo de comprarem, né? É verdade. Tá, então no final, última coisa do episódio, a gente vai contar qual é o próximo livro. Mas o Fahrenheit e o próximo livro, como a gente não tinha chego ainda, o meu inclusive não chegou, a gente dividiu pela quantidade de páginas que ele tinha e acabamos dividindo desse jeito. Aí fica meio que essa confusão. Confusão entre aspas, né? Porque a gente acaba lendo um pouquinho mais, enfim. Sim, mas não tem problema também. Nada, uma página ou outra não vai mudar muito o rumo da história. Bem, então, esse foi o enredo que a gente leu até agora. Então a gente vai fazer o quê? Vai dar nossas considerações não finais, porque a gente não terminou de ler, então a gente não pode dar consideração final, né? Mas É. as nossas considerações até o momento. Final até onde a gente chegou, né? O final até onde a gente chegou, exatamente. Você quer começar? Bom, o que eu tenho a dizer é que eu tô gostando muito, muito da história do livro. Pra mim tá muito legal, tá muito envolvente, assim. É um livro bem curtinho, então as coisas aparentemente acontecem muito rápido, assim. Não que isso seja um problema, eu gosto de livros curtos. Tô acostumada com livros grandes, mas eu gosto de livros curtos. Uhum. E, eu tô gostando muito, ainda não consegui tirar conclusões, assim, mas eu achei que o autor pensou um mundo bem plausível, assim. Sim, as minhas também são a mesma coisa, praticamente, porque eu achei que a discussão que tem nesse livro é muito válida, é uma discussão muito, muito, muito importante. Eles comentam mesmo no livro, porque, tipo, os livros em si, muitos deles fazem com que a gente não cometa os erros que cometeram no passado, sabe? Então, tipo assim, é uma coisa, enfim, muito importante. Sim. E eu tô achando ele muito bom. Daqui a pouco eu vou falar no momento Erro Feio, Erro Rude, até o momento, né, que tem uma coisinha ou outra que incomodou, sobre uma coisa, mas enfim, só Sim, isso que eu tinha pra falar mesmo. Do que você tinha comentado, até na introdução, Neil Gaiman fala que esse livro em específico ele tá falando, mas todos os livros são assim. Apesar deles terem um tema, eles não falam só sobre esse tema, eles falam sobre 1 milhão de outras coisas. Sim, sim. Então, eu gosto muito do tema principal e eu gosto muito dos outros temas que ele trata também. Sim, porque ele puxa pra, tipo, muitos assuntos, muitos, 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 muitos assuntos. E Sim. todos eles têm, tipo, uma discussão super pertinente, sabe? Sim. Bom, vamos para os momentos, então? Vamos, a gente vai começar com o tiro de letra, né, até o momento, que a gente mais gostou até então. Sim, pode começar você. Então, o que eu mais gostei até agora é porque é o que ele disse. A história passa muito rápida. Então, tipo assim, não tem momentos que eu posso ter, nossa, eu amei e tal.
Mas, tipo assim, o que eu mais gostei até agora foi a Clarice. Porque eu achei ela, assim, mesmo ela Amor. tendo 17 anos e tal, sendo uma idade, enfim, já quase 20 e tal, dá pra você ver que ela tem, tipo, uma pureza no olhar, que ela é muito analista. Eu acho muito bonito, tipo, o fato dela ser uma pessoa observadora, ser uma pessoa curiosa, de perguntar as coisas, sabe? Sim, Eu ainda achei isso mais na muito, época muito, muito, muito deles. legal. Sim, Tipo, a personalidade dela foi o que eu mais gostei até então. sim. E você, e o seu? Qual que é o seu momento? Meu momento tirou de letra. Eu tô gostando muito, muito mesmo da desconstrução do Guy, sabe? De como ele tá. Nossa, sim. É, é estranho falar isso, mas de como ele tá construindo a desconstrução dele, Uhum. o autor. Sim, verdade. Porque ele explica muito aos pouquinhos que, tipo, primeiro ele pensa numa coisinha, tipo, acontece muito rápido as coisas, mas primeiro ele pensa numa coisa, e depois ele pensa em outra, Mesmo e sendo vai. rápido, você percebe essa evolução. Sim, e percebe que é uma evolução lenta, mesmo acontecendo rápido. É muito estranho, só Uhum. lendo que você vai ter essa noção. Sim, é muito legal, muito, muito legal. Sim, é a minha parte favorita, assim, essa desconstrução dele, que ele vai indo devagar, sabe? E vai crescendo a ideia dele, ele vai realmente pensando, sabe? Ele vai construindo a base dele. E eu Sim, acredito é que muito isso que vai bacana mesmo, acontecer mais pro concordo final do livro. plenamente. Quando ele começar a ler outros livros, ele vai construir a base da opinião dele mesmo. Porque, pelo que parece, nessa sociedade as pessoas não têm muita opinião, elas só vão no piloto automático. Por Uhum. exemplo, a Mildred, eu não consigo ver uma personalidade nela. Pra mim, ela só tá no freestyle. E agora, pra gente quase acabar, vai ter um momento em Rofeio e Rude, que eu já vou começar falando da Mildred, porque, assim, eu tenho certeza que se tivesse outros, mais personagens na história, eu não ia gostar de nenhum. Porque a Mildred, ela é totalmente alienada, sabe? Só que saiu o senso comum, é muito chata. Então, assim, o que pra mim, não é nem que o livro errou feio, é que eu não gostei do personagem, porque eu achei ela muito chata e alienada e insuportável. Parece que, tipo assim, parece que ela é esquizofrênica. De verdade, parece que ela é esquizofrênica. Ah, eu gosto da Mildred. Nossa, eu detesto ela. Tanto que ela A tava pior do no meu. universo. Ela tava no meu momento, tirou de letra. Não, mas eu gosto dela Ai. porque eu acho que a gente precisa dessa perspectiva de alguém que tá. De alguém que não tá quebrando essa barreira do sistema, sabe? E ela é uma pessoa de. Não, sim, exatamente, eu concordo, mas é porque, tipo, ai, sei lá, isso me incomoda, sabe? Ela é uma pessoa próxima que a gente consegue ver como as outras pessoas lidam, Incomoda, sabe? exatamente, por isso Senão que a eu gente não teria comentei essa que, tipo, se eu visão. tivesse outras pessoas, eu ia me incomodar. Sim, Total sentido. É sim. tipo no Ordem da Fênix do Harry Potter, que ninguém acredita que o Voldemort voltou. Enfim. Sim, é que nem em Game of Thrones, que você tem a visão só dos lords, você não tem a visão de quem, tipo, tá vivendo lá, sabe? Uhum. Então você tem agora a visão de uma pessoa que está dentro daquele sistema e a cabeça dela é completamente, não vou dizer manipulada, porque subentende-se que já está há muito tempo assim e ela foi criada desse jeito. Sim, sim. Mas o meu momento, eu não tenho um momento erro rude pra esse livro. Eu tô gostando bastante dele. É o que eu falei, as coisas acontecem muito rápidas, então não tem nenhuma enrolação que me incomode. Resumindo, eu não tenho um momento erro rude pra esse livro, mas como precisa colocar alguma coisa, eu vou colocar a morte da. Da velhinha. Que velhinha? Ah, não, esquece. Não, Da não era da velhinha com velhinha, nome. não. Também não gostei da morte da velhinha, mas eu ia colocar a morte da Clarice. Ah, sim, faz Que sentido. eu fiquei meio chateadinho quando ela morreu. Sim, com razão, né? Sim. Bom, e esse é o momento ipsis literis, que é o momento que a gente cita uma frase exatamente igual à do livro que a gente gostou muito. Eu tô com a minha separada aqui já, então eu vou primeiro. Beleza, vai lá. A frase é da página 81 dessa edição aqui, da Ai, eu ia Terceira falar Idade. essa frase. Ah, Ai, não, pode não, falar. não, Não, pode falei falar, pode falar. Eu quero primeiro. ver se é a mesma. Bom, a frase é: um livro. A frase não, né? A citação. Um livro é uma arma carregada na casa vizinha. Queime-o, descarregue a arma. Façamos uma brecha no espírito do homem. Quem sabe quem poderia ser alvo do homem lido? Eu? Eu não tenho estômago para eles, nem por um minuto. É sobre isso completamente. A Aí a sua gente era já essa? percebe. Oi? A sua era essa? Não, a minha é outra. A minha também é na página 81. Na verdade, ela tá no meio de uma citação aqui, mas enfim, vai dar pra entender. A minha é a seguinte. Os livros, assim diziam os malditos críticos snobs, eram água de louça suja. Não admira que parassem de ser vendidos, disseram os críticos. Mas o público, sabendo o que queria, com a cabeça no ar, deixou que as histórias em quadrinhos sobrevivessem. E as revistas de sexo em 3D, é claro.
Aí está, Montag. A coisa não veio do governo. Não houve nenhum decreto, nenhuma declaração e nenhuma censura como ponto de partida. Não, a tecnologia, a exploração das massas e a pressão das minorias realizaram a façanha, graças a Deus. Hoje, graças a elas, você pode ficar o tempo todo feliz. Você pode ler os quadrinhos, as boas e velhas confissões ou os periódicos profissionais. Eu marquei essa parte também com o É, post-it. essa parte é milhões, é muito boa. Sim, É gigantesca, mas enfim, é muito boa, é muito nossa. boa. Uhum. A gente, agora sim, sem comentários, né? Porque. Mudinha, barra quietinha. Apenas vamos para o nosso momento de indicações. Quadro de Sim, vocês indicações. já entenderam tudo que a gente quis dizer com esse silêncio. Sim. Então vamos para o quadro de indicações, que ainda não tem nome, então é apenas quadro de indicações. Indicações turururu. Turururu. Você pode começar. Bem, é o seguinte, eu vou estar indicando, eu vou dar uma recomendação pra vocês, assim, não vou dar spoiler nem nada. Mas, gente, é uma série que foi cancelada, mas enfim, assiste porque é boa, tá lá, então assiste. É a série da N with an E, N com E, né, mais fácil. Eu não sei se muita gente já assistiu essa série, porque eu nunca vi essa série fazendo muito, rebuliço nas redes, mas enfim. Essa série é maravilhosa, não dá vontade de parar de assistir, é viciante, é muito, 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 muito boa. Eu já terminei ela, as 3 temporadas, porque a Netflix, filha da puta, cancelou. E, enfim, mas eu tenho os livros aqui, então é isso, gente. A recomendação é essa, não vou dar spoilers. E a sua seria qual? Eu amo. Eu vi só o primeiro episódio do Annie with Annie, eu queria muito continuar Ah, assistindo, é mas eu não perfeito, tenho, nossa, eu perfeito, não tenho perfeito, muita perfeito. paciência pra série. É muito bom. Ai, tudo então. Bom, a minha recomendação, eu vou dar duas, que eu vou dar uma roubadinha, eu vou dar duas recomendações. Ele não tá errado, vai lá. Tá. Primeiro, eu vou dar uma, eu vou dar uma recomendação, uma legal, outra ilegal, porque eu sou Vem desse. aí, vem aí, vem aí. Primeiro, aí legal, eu queria recomendar o The Show da Blackpink, das Blackpink, das Preto Rosa, porque tá, gente, tá muito bom. Tá muito. Ai, uma coisa que quem só escuta o podcast, não conhece a gente, não sabe, a gente gosta de K-pop, tá? Ai, sim, faz parte, Não, né, não amores? cancelem a gente, pelo amor de Deus, o conteúdo vai Não continuar me igual. cancelem porque eu não faço parte de fandom, porque eu tenho preguiça de fandom, então eu só escuto e canto, é isso. Então, mas eu vou recomendar o The Show da Blackpink, que foi uma Quero muito transmissão, assistir. foi uma transmissão ao vivo, que já foi e tal, teve que pagar e tal, mas assim, não tá mais no canal dela, mas quem tem torrent tem tudo, né? Apenas fica a dica. Ai, você sendo preso daqui a pouco. Eu Enfim, sendo preso daqui a continua. pouco. Mas fica aí a dica, né? Fazer o quê? Tá na internet, tá pra todo mundo. Recomendo que tá muito bom, tá milhões, assim, tá por tudo. E a minha outra dica é um perfil no Instagram. Ó, entra aí você também pra olhar. Entro, tô aqui no meu Instagram já. A minha recomendação é de um artista. Eu acho que ele é um artista, né? Porque o que ele faz é muito legal. O perfil dele chama Samuel MB, M de Maria, B de bola, 1991. Ó, tem um Mickeyzinho aqui. Ai, que lindo! Tem, e ele faz. Eu não sei se ele faz nas ilustrações ou se ele pega recortes de filmes da Disney assim. E ele coloca como se elas estivessem tendo situações Com da ele. vida real com ele. Ah, não, eu acho que ele deve fazer, porque, tipo, não, obviamente não todas, né? Mas a qualidade é muito melhor do que as do próprio filme, sabe? Sim, a qualidade é muito boa e é muito legal. É muito Sim. legal. Ai, que lindo esse aqui da Bela. Sim, Montando tem a um árvore de deles. Natal. Tem um dos bichinhos do Bambi no banheiro. Olha ele com o Timão, o Pumba e a. Como é o nome dela? Jane? Jane? A Jane, É, ele sim, assistindo. Que assistindo fofo. filme. Ó, Tem até a sombra deles, mano. é muito bem feito, assim. E sempre que eles estão usando alguma coisa, tipo, é um objeto real, sabe? Uhum. Então, por exemplo, a Bela com a estrela é uma estrela de verdade que tá na mão dela. Só eles Sim, que são um desenho em verdade. 2D. Eu gosto muito desse da Branca de Neve limpando a casa com ele. Ai, sim, muito bom. E do tambor fazendo cocô na privada. Muito bom. Que bonitinho. Ai, adorei a recomendação, muito boa. Ah, e esse Instagram dele é muito legal. Esses dias eu fiquei viciado, eu vi tudo, assim. Desde que ele começou a fazer, é muito legal. Muito bom, amei. Bom, essas são as nossas recomendações.
E esse foi o episódio de hoje. Esperamos muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham refletido um pouco com a gente sobre o tópico do livro, né? O assunto principal, que é super pesado. E é isso. Bom, é sobre isso. Esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Uhum. E semana que vem a gente volta Com o final. para falar do final do livro. E também já vamos anunciar o próximo livro, para dar tempo de comprar, de chegar e tal, que a gente vai falar na terceira semana. Nossa meta de leitura dele é para terceira e quarta semana de fevereiro. Sim. Que é um livro super E ele é curtinho. super curto. Ele é um conto, mas tem alguns textos de apoio. Uhum. Tanto que a gente vai postar a edição que a gente vai ler com os textos lá no Instagram. E no Twitter também. E ele é... O nome do livro é O Papel de Parede Amarelo. Sim, quem que é a autora? A autora é a tá Charlotte livro aí? Perkins Gilman. E é um livro super curto. Tipo, super curto mesmo. Sim, é um É um conto. conto, é muito rápido. E é um livro, falam que é de suspense, falam que assim, é Acabei de bem ver aqui pesado. que ele tem 6.000 palavras só. É, então, é super curtinho. Sim, você tá com ele aí? Eu tô. Lê a sinopse pra gente, por favor. Vamos lá. Ou você quer que eu leia? Não, eu leio. Bem, gente, a resenha da editora é o seguinte. É um clássico da literatura feminista pela primeira vez no Brasil. Uma mulher fragilizada emocionalmente é internada pelo próprio marido em uma espécie de retiro terapêutico em um quarto revestido por um obscuro e assustador papel de parede amarelo. Por anos, desde a sua publicação, o livro foi considerado um assustador conto de terror, com diversas adaptações para o cinema, a última em 2012. No entanto, devido à trajetória da autora em novas releituras, é hoje considerado um relato pungente sobre o processo de enlouquecimento de uma mulher, devido à maneira infantilizada e machista com que era tratada pela família e pela sociedade. Então vai ser bacana também, vai ser mais uma militância. Esse mês é o mês da militância. Mês da militância. Esse mês e o próximo também, né? Que também tem coisas E o próximo sobre também. Ah, mas o feminismo, próximo, ai, o próximo vai ser milhões. Ai, o próximo vai ser milhões, mas a gente não vai contar ainda. Mas já tá programado o livro. Sim. É sobre isso, gente. Acabou o episódio. Ah... Então agora só semana que vem, ou só nas nossas redes sociais, né? Obviamente. Vai estar tudo na descrição, vai estar tudo no Instagram. O Instagram é @faunabetos, né? Vai estar a minha e a do Murilo lá. Sim, e outra coisa, nessa quarta-feira a gente avisou que ia sair um episódio especial. Não conseguimos gravar por causa da internet. Infelizmente, a minha. Então saiu um IGTVzinho meu lá no Instagram. Uhum. Então corre lá dar uma conferida. Sim, tá super bacana, tá muito bom. Mas o episódio que tava pra sair na quarta-feira passada vai sair nessa quarta-feira agora, na próxima. Sim, fiquem atentos, porque vai ser muito legal. Sim, é sobre um livro que está muito em alta. Sim, vocês vão amar. Então é isso, gente. Beijo, até semana que vem. Um beijo a todo mundo, até semana que vem. Conto com vocês semana que vem, hein? Tchau, tchau, beijo. Tchau, Até semana que vem. tchau.